Deputado, muito obrigado aqui pela presença aqui no SBT News. Começo perguntando logo, deputado, debate pronto. O que é isso? Que mercado de carbono, crédito de carbono? Queria que o senhor explicasse para a gente do que se trata esse projeto que o senhor está relatando. Bom, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês no SBT News. O mundo passa por um momento muito grave. Os eventos climáticos já causam prejuízos econômicos e pessoais. A gente pode olhar no Brasil, em 2023, mais de 1.000 municípios em situação de emergência, seja pela chuva, seja pela seca. Isso não é uma realidade apenas do Brasil, é uma realidade do mundo. Pensando nisso, com comprovação científica, as comunidades internacionais, dentro da cooperação pelo clima, no Acordo de Paris, estabeleceu uma meta para cada país diminuir suas emissões de carbono. Carbono é a emissão de gases de efeito estufa ou adjacentes, outros gases, que vão para a atmosfera, criam uma camada na nossa atmosfera e fazem com que a gente tenha um aquecimento global. Para isso, os países estabeleceram metas de diminuição da carbonização. O Brasil assumiu o compromisso de diminuir em cerca de 50% as suas emissões de gases de efeito estufa, e para que isso aconteça, você precisa criar regras. Portanto, está sendo criado, através desse projeto de lei, assim como já acontece na Europa e em outros países, um mercado de carbono. Cada setor que esteja dentro do sistema regulado eles terão metas para cumprirem. Se eles cumprirem essas metas, ok, estão dentro da lei. Se eles melhorarem as metas estipuladas, eles terão cotas. Isso torna um mercado. Essa cota, por ele ter sido produtivo, por ele ter sido eficiente, ele poderá comercializar. Porém, os setores que não se adequarem, que não investirem em tecnologia, que não investirem em uma matriz energética limpa, serão punidos tendo que comprar cotas para poder exercer sua atividade financeira. É uma maneira, dentro do mercado regulado, estou explicando aqui, da gente cumprir as nossas metas para proteger o nosso meio ambiente, para proteger também a nossa indústria. Por quê? Porque o Brasil é responsável por 2,9% das emissões de gases de efeito estufa do planeta. Como os outros países criaram as suas responsabilidades, Parlamento Europeu, outros países importantes que têm relações comerciais com o nosso país, você acaba tendo uma punição à indústria brasileira porque ela recebe restrições externas e com isso cria um prejuízo ao mercado nacional. Por isso a importância de ter, de maneira rápida, porém, com um texto que seja coerente, que tenha previsibilidade, segurança jurídica, que traga proteção à nossa indústria e que cumpra com a função de reduzir os gases de efeito estufa e proteja o nosso meio ambiente, que é obrigação de todos nós. Isso é um mercado regulado. Também na discussão do mercado de carbono, tem o mercado voluntário. O mercado voluntário, ele acontece para aquelas empresas que não estão no setor regulado, mas que sabem da gravidade do que está acontecendo e parte de suas responsabilidades sociais é emitir carbono zero. Como que ela faz isso? Ajudando a proteger a nossa natureza, fazendo com que a árvore fique de pé. Hoje, 1 hectare de árvore plantada tem potencial para reduzir cerca de 30 toneladas de crédito de carbono. Isso é muito importante, porque a gente está cumprindo com as nossas metas. Isso é o mercado voluntário. No mercado voluntário, compra quem quer, vende quem quer, sendo o proprietário daquele crédito, daquela área. Deputado, e quem vai fiscalizar isso? Quem é que vai cobrar das empresas? Como é que vai ser essa regulação efetiva desse mercado? Nós estamos criando aqui a responsabilidade que cabe ao poder público de fazer essa regulação com métricas científicas, com uma regulação transparente, com um modelo que nós estamos colocando agora na lei, que traga previsibilidade, segurança jurídica e que ajude todos os setores. Agora, a responsabilidade não poderia ser de outro ente, tem que ser governamental. No sistema governamental, tem um sistema de governança. Esse sistema de governança vai ter as regras estabelecidas na lei e vai ter, a partir do momento que ele for implementado, ter que se adequar ao momento que a gente estiver vivendo, porque é muito dinâmico. O objetivo dessa lei não é ganhar dinheiro. No mercado regulado, o objetivo é com que a gente tenha uma indústria mais limpa, com que a gente tenha os setores regulados se adequando à situação ambiental grave que nós vivemos e, portanto, diminua
a emissão de carbono. É importante porque quando a gente está tratando do mercado regulado, que envolve dinheiro, que envolve cota, que envolve multa, a gente nunca pode ter o princípio arrecadatório. Isso é um cuidado que nós estamos tendo, porque não pode, dependendo do governo de plantão, achar que aquilo ali é mais um imposto, que aquilo ali é mais uma carga tributária para complicar a vida do cidadão brasileiro, para complicar a vida do nosso empresário, que já tem muitos problemas para resolver. Agora, se não resolvermos esse problema ambiental, a conta vai ficar muito mais cara ali na frente. Deputado, como é que se protege? Sei que no projeto do senhor tem uma parte, tem um item que trata da proteção a determinadas, vamos dizer assim, a determinadas comunidades em relação a aproveitadores, aos intermediários. O que é que o senhor está prevendo no projeto do senhor? Uma pergunta muito importante, Léo. O texto que veio do Senado, que nós estamos analisando, ele não tinha essa proteção às comunidades ou mesmo ao proprietário privado que queira comercializar o crédito de carbono no voluntário. Aí nós estamos tratando daqueles créditos de preservação ou de reflorestamento. Nós pudemos observar em diversas denúncias que aconteceram que muitos intermediadores, que pessoas externas ao nosso país, fizeram projetos de crédito de carbono em comunidades, em aldeias indígenas, em outros tipos de comunidades quilombolas, e o dinheiro não chegou lá na ponta. Teve intermediador, teve uma ONG ou teve alguém, e o cidadão que protegeu a natureza, que cuidou daquilo, que deu sua vida por aquilo, que tinha o direito de receber esse crédito com a criação desse mercado, não tinha recebido esse valor. Então nós estamos colocando que para as áreas já existentes dentro da natureza, que estão captando carbono e que tenham capacidade técnica de fazer a captação do carbono, no mínimo 60% desse valor dos contratos que forem estabelecidos tenham que ficar com essas comunidades. Não pode ficar com o outro. Assim como nos projetos de reflorestamento, nós estamos colocando o mínimo de 40% desses projetos, dessas ações, para que elas fiquem com a comunidade. Por que a diferença do valor? Porque o reflorestamento, ele demora mais tempo, depende do investimento maior, pode ter um investidor que queira fazer isso num período que pode ser de 6, 7 anos para começar a dar resultado, porque você tem que fazer a plantação, tratar da questão nativa, esperar crescer, esperar captar o carbono. Portanto, por se ter uma linha de investimento, é importante não deixar um valor que desestimule a possibilidade desses investidores irem em lugares que precisam ser reflorestados, poderem fazer isso. Eu acho que é um avanço importante de proteção sem intermediador. Como é que o senhor está vendo a sensibilização em relação a esse projeto, tanto no governo quanto no Congresso? E aí, já na sequência, qual a expectativa desse projeto, enfim, andar, vamos dizer assim, no Congresso e ser aprovado? Nós estamos falando de um mercado novo. Nós estamos falando de um assunto que, infelizmente, no Brasil, ainda não tomou as devidas proporções de um debate mais amplo com toda a sociedade. E é urgente que a gente consiga avançar, porque o Brasil está sendo prejudicado de não ter feito ainda essa regulamentação. Mas é um tema muito complexo, técnico, e claro, quando você vai falar de regular um setor, todo o setor produtivo nosso, do ponto de vista da indústria, a gente não está falando de uma coisa simples, a gente está falando de algo bem complexo. Eu fico muito feliz porque no nosso relatório o diálogo aconteceu bastante, ainda está acontecendo. O presidente Lira deu prioridade para fazer essa discussão, para que a gente possa avançar no plenário da Câmara dos Deputados, e eu espero conseguir ter o convencimento, conseguir convencer os meus pares, os colegas, os líderes, a própria sociedade em relação à importância de tudo isso, porque tenho certeza, além de ajudar a resolver o problema ambiental do nosso país, vai ajudar também do ponto de vista econômico, já que o Brasil tem um ativo muito grande em relação à possibilidade de crescimento no mercado de carbono. Só para você ter uma ideia, Léo, no último ano, o Brasil comercializou menos de 1% no mercado voluntário da sua capacidade de produção de crédito de carbono. Estou dizendo só o mercado voluntário. A crescente nos estudos que são feitos pelas diversas associações e pela demanda mundial e no próprio país, demonstra, um estudo da McKinsey mostra para nós, que esse mercado pode aumentar mais de 100 vezes
até o ano de 2030, podendo chegar a mais de 50 bilhões de dólares como um todo. O Brasil tem 15% da reserva mundial com possibilidade de negociação no mercado voluntário de carbono. Então isso só no voluntário. Então eu tenho aí uma expectativa muito grande de que também, além do cumprimento de todas as ações ambientais, que é a prioridade número 1, possa colaborar com o desenvolvimento e o crescimento do nosso país, a proteção à nossa indústria, ao nosso agro e todos aqueles que merecem ter esse cuidado. Essa urgência que o senhor fala em relação às punições, queria que o senhor falasse um pouco do que, por quê, explicando as razões do Brasil estar sendo punido, e se o senhor tem insistindo aqui um cronograma da apresentação do projeto, votação do projeto, como é que está isso na cabeça do senhor? Muita gente duvidava que isso pudesse andar no mundo enquanto mercado de carbono. Quando a Europa coloca regras, integra dentro do seu sistema o mercado regulado de carbono, ela fez lá o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos colocando um limite de fronteira, nós estamos debatendo como vai ser a nossa relação com os países que não têm cumprimento da diminuição. Esses países não merecem transacionar com o Brasil nas questões mercadológicas se eles não têm uma preocupação com o meio ambiente. Portanto, para que eles possam comercializar com o Brasil, eles vão ter que discutir com o Brasil que preço eles vão pagar, porque isso é muito importante para a agenda ambiental. A ideia nossa é de que não tenha valor econômico que prejudique no preço final de qualquer tipo de produto, porém, que incentive e coloque na agenda de prioridade de todos, de que a transição energética, que a diminuição da emissão de gases do efeito estufa, tem que ser uma pauta de todo ser humano, porque isso tem a ver com a nossa sobrevivência, a nossa existência aqui na Terra. Os números são alarmantes, por isso é tão grave, porque os países que já fizeram estão lá criando regras de quem que eles vão comprar, como que é a situação dessa compra, e quando você está tratando dessas relações internacionais, o Brasil que fez parte do Acordo de Paris e tem um cumprimento atrasado, por isso que pode prejudicar, e é nesse sentido também que a gente fez um debate com o agro, e estamos fazendo com o agro, que tem um papel muito importante também aqui no nosso país, mais importante até do que na grande maioria dos países do mundo, pelo percentual no nosso PIB e todas as suas ações. O que nós esperamos agora? Apresentar o texto na Câmara, esperamos que esse texto tenha uma convergência maior no Senado, porque nós aprimoramos o que veio, com o apoio maciço da indústria e dos setores que nós estamos debatendo, com o próprio governo que cedeu em alguns pontos importantes para que a gente pudesse avançar nessas negociações, e com isso, passando pela Câmara e o Senado, possa haver a sanção presidencial e a gente possa começar a sair do sonho para pelo menos engatinhar e colocar em prática o mercado de carbono no nosso país. A gente já tem algum avanço da tramitação nesse projeto até o final do ano, nesse mês que está faltando? Qual é a expectativa do senhor? É muito difícil eu dizer sozinho. Da minha vontade, eu votaria imediatamente. Mas, claro, depende de um conhecimento por parte dos líderes, por parte dos setores que têm as suas influências no Congresso Nacional e dos setores que estão debatendo o assunto. Há uma vontade do presidente Lira, como eu disse, de colocar na pauta, pediu para que a gente pudesse agilizar o texto o mais rápido possível, o nosso relatório, que é bem robusto, né, complexo, e eu espero que a gente consiga votar esse ano ainda, essa é a minha expectativa. Deputado, queria agradecer muito aqui a presença aqui no SBT News, espero encontrá-lo outras vezes aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo por abordar um tema tão importante como esse para o nosso país.